vamos falar agora a respeito da vancomicina e tecoplanina. Ambos os fármacos, eles são glicopeptídeos, que apresentam, né, uma boa atividade bactericida contra bacilos e cocos gram-positivos. Os bacilos gram-negativos, eles mostram, né, bem resistentes à ação desses fármacos, então por isso que não é indicado o uso desses fármacos contra bacilos gram-negativos e sim contra bacilos gram-positivos. Qual que é o mecanismo de ação desses fármacos? Esses fármacos, eles atuam inibindo o processo de transglicosidase. Então, eles vão interromper a síntese da parede celular, bloqueando, então, a adição de unidades aí de monômeros de mureína à cadeia de polímero que está em crescimento. Se não tem o processo de transglicosilação, né, que seria aí a associação, né, dos carboidratos, não é possível, então, ter uma parede consistente. Então, com isso, a gente tem, então, aí a parada, né, do crescimento da parede celular, por conta da inibição aí da enzima, né, transglicosidase, inibindo, então, o processo aí de transglicosilação, como está aqui marcado para vocês em vermelho. Então, como nós falamos, a vancomicina e a tecoplanina são fármacos aí utilizados contra bacilos gram-positivos. Em relação aos usos clínicos, eles são bastante utilizados para o tratamento de infecções graves causadas por estafilococos resistentes a meticilinas. São também utilizados, né, para tratar aí pacientes alérgicos às penicilinas e também cefalosporinas, a tratar, né, pacientes que apresentam endocardite estafilocócica, infecções ósseas, infecções do trato respiratório inferior e também infecções de pele. A vancomicina, ela, né, é administrada por via intravenosa, é a forma mais comum, né, de se utilizar a vancomicina e para tratar sepse ou também para tratar endocardite causada aí por estafilococcus aureus resistentes à meticilina. Já por via oral, né, ela é utilizada para tratar infecções gastrointestinais. Isso por quê? Porque a vancomicina é um fármaco que apresenta uma baixa absorção, uma pouca absorção, e por isso ela permanece bastante tempo, né, no trato gastrointestinal. Seus efeitos adversos vão consistir aí em rubor cutâneo, ou também chamado de exantema, que é denominado aí como a síndrome do homem vermelho. Essa síndrome do homem vermelho, ela acontece porque alguns indivíduos, ao entrar em contato com a vancomicina, apresentam, né, uma liberação excessiva de histamina. Então, para se evitar a síndrome do homem vermelho, existem algumas situações. Primeiro, que a gente pode, então, ao utilizar, né, no caso por via intravenosa, uma administração mais lenta, diminuindo, então, a velocidade de infusão intravenosa da vancomicina e aí, dessa forma, sensibilizando menos, né, os mastócitos, as células que vão aí liberar a histamina. Então, isso é um dos métodos, né, que são utilizados. Correr de forma mais lenta o fármaco para diminuir a chance da ocorrência aí desse rubor excessivo, que é denominado aí na farmacologia de síndrome do homem vermelho. Ou também uma administração prévia, né, de antihistamínicos para evitar, então, a síndrome do homem vermelho. A vancomicina, ela também, pessoal, ela tem sido aí associada à nefrotoxicidade e também à ototoxicidade, principalmente quando ela é administrada em conjunto com outros fármacos que são nefrotóxicos e ototóxicos, como a gentamicina, né, que é um antibiótico, né, um fármaco que nós vamos ver nas próximas aulas, faz parte aí da classe, né, dos aminoglicosídeos, ok? E além disso, a gente pode ter observar no paciente febre, flebite, dor,
e calafrios. Vocês lembram, pessoal, de eu ter comentado com vocês que na membrana plasmática nós temos uma molécula carreadora dos monômeros de mureína, né? Dos fragmentos desses monômeros, do NAN e do NAG, e essa molécula carreadora é denominada de bactoprenol? Pois é, eu falei para vocês que o bactoprenol, ele apresenta um fosfato, e esse fosfato do bactoprenol, ele é associado ao fosfato aí da molécula de NAN, né, para favorecer, então, o transporte do NAN e do NAG para o meio extracelular, né, periplasmático, para que o processo de síntese da parede possa acontecer. Então, a bacitracina é um fármaco que age nesse passo, né, da síntese da parede. Antes da gente falar um pouquinho disso, né, como uma curiosidade, a bacitracina, ela foi designada dessa forma, né, ela foi denominada assim, por ela ter sido identificada aí pela primeira vez na espécie de bacilos. E ela é um antibiótico peptídico, que vai interferir, então, na desfosforilação do pirofosfato do bactoprenol. Isso acontece porque quando o NAN, né, com seu fosfato, ele é associado ao fosfato do bactoprenol, quando ele está sendo translocado, né, para esse meio extracelular, né, ou nesse espaço aqui periplasmático, a estrutura do NAN, então, é dissociada do bactoprenol, e esse bactoprenol ele fica com o fosfato do NAN. Para que o bactoprenol seja capaz de transportar uma nova molécula de NAN, ele precisa ser reciclado. E nesse processo de reciclagem, ele tem que perder o fosfato que foi proveniente do NAN. Então, ele tem que sofrer o processo de desfosforilação do pirofosfato. Só que acontece que a bacitracina ela vai interferir nesse processo de desfosforilação do pirofosfato do bactoprenol. E dessa forma, como o bactoprenol ele não perde o fosfato, esse bactoprenol ele fica um carreador inútil, já que ele não vai ser capaz de ligar a próxima molécula do NAN, já que ele já tem um fosfato adicionado. Então, ele precisa perder esse fosfato, ficar só com o fosfato dele para que ele seja capaz, né, de ligar ao fosfato do NAN e, dessa forma, conseguir transportar essa estrutura aí do monômero. Então, a bacitracina ela é um fármaco que vai impedir, que vai interferir na desfosforilação. E como a desfosforilação não ocorre, o bactoprenol, então, não é reciclado, ele fica com 2 fosfatos e, dessa forma, é inviável que ele consiga, então, carregar aí uma nova estrutura, né, e realizar uma nova translocação de monômeros de mureína. Então, a gente pode observar que a bacitracina, o alvo dela, né, dentro da parede celular, é o lipídio transportador, é o bactoprenol. Não é proteína e não é o peptídeo, e sim o bactoprenol. Tá? Então, a bacitracina, resumindo, né, tudo isso que nós falamos, a bacitracina, ela inibe a desfosforilação através da formação de um complexo com o pirofosfato de bactoprenol. E aí, dessa forma, o bactoprenol ele não consegue estar livre, estar disponível para transportar aí um novo monômero de mureína. Então, pessoal, devido à toxicidade renal e neurológica e também da medula óssea, né, que a bacitracina é capaz, né, de ser tóxica a esses tecidos tão importantes, medula óssea, sistema renal, neurológico, por isso que ela não é utilizada aí de forma
sistêmica, né? Ela é mais frequentemente utilizada aí através de aplicações tópicas, né, para tratar infecções dérmicas superficiais ou até mesmo aí oftalmológicas, e também através, né, também da via oral, uma vez que a bacitracina ela não é absorvida no trato gastrointestinal, ela vai permanecer ali na luz intestinal, assim como acontece lá com a vancomicina. Então, por isso que em certas ocasiões a bacitracina ela pode ser administrada por via oral para tratar colite causada, né, por infecções realizadas, né, por infecções aí, pelo Clostridium difficile, assim como acontece também com a vancomicina. É bem semelhante, uma vez também que a vancomicina ela também apresenta, né, uma baixa absorção oral. Os usos clínicos, né, para as infecções tópicas seria infecções na pele, na mucosa, causadas por bactérias gram-positivas, profilaxia de infecções decorrentes de cortes, inclusive de origem cirúrgica e em queimaduras pouco extensas. Também ela tem sido aí prescrita em infecções nasais e de ouvido externo. Como a gente falou, por ela não ser absorvida, também pode ser utilizada para o tratamento de colite causada por Clostridium difficile ou para erradicação também aí de enterococos resistentes à vancomicina, que são ocasionados aí por infecções do trato gastrointestinal. Efeitos diversos a gente já comentou, né, mas cabe ressaltar. Então, a gente tem prurido, inchaço, vermelhidão, ou outros sinais de irritação local, e também toxicidade renal, neurológica e também na medula óssea significativa, como a gente já colocou.